chegando de mansinho, se ajuntando a nós nesse momento tão maravilhoso, neste momento que Deus separou para nós, para que juntos nós possamos aprender mais das verdades de Deus por meio da sua palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que é santa, esta palavra que é eficaz e esta palavra que é capaz de transformar a realidade e a vida das pessoas que se achegam a Deus. Nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, estamos aqui mais uma vez nesta caminhada maravilhosa, juntos para tratarmos da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesta manhã nós estamos aqui na aula de número 13, estamos quase já na reta final aí do fechamento desta carta. Eu espero que você venha sendo edificado com esses encontros. E nesta manhã a nossa proposta é de trabalharmos o capítulo de número 8, cujo tema é exatamente este aqui, contribuição bíblica. Exatamente, contribuição bíblica. Hoje, nesta manhã, nós vamos falar da importância da igreja em contribuir para manter vivo os serviços que essa igreja, ou que a igreja presta, não só de modo interno, dentro das muitas responsabilidades que a igreja tem, mas principalmente do trabalho que a igreja desenvolve em termos de assistência para poder ajudar, principalmente aqueles que mais precisam. Então, nessa manhã, como eu já falei, o nosso tema é contribuição bíblica, e aí nós vamos então, no decorrer dessa lição, nós vamos expor aquilo que a palavra de Deus mostra no capítulo 8, e antes de darmos então continuidade deste tema, eu não poderia deixar de te chamar a atenção e te pedir para que você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, o faça nesse momento. Você vai lá ali no YouTube e tal, e se inscreva. É muito simples, é muito fácil, basta você clicar lá em inscrever-se e pronto, está resolvido, e você já é mais um inscrito. E se você já é inscrito e o que nós temos falado aqui no nosso canal tem sido edificante para você, tem contribuído para você ser uma pessoa melhor, compartilha das informações, compartilha desse canal, porque à medida que nós vamos espalhando essa semente maravilhosa da palavra de Deus, Deus vai manifestando a sua graça e as pessoas então vão sendo também edificadas e transformadas. E para finalizarmos, nós estamos ali também no Instagram, no @ICPresbiteriana. Vou repetir para você, @ICPresbiteriana. Você ali pode nos achar e certamente você também vai ter ali a oportunidade de ver outras coisas e que certamente vão acrescentar alguma novidade na sua vida. E por fim, não esqueça de você, ao final, se você gostou, dar aquele like, dá o joinha aí pra gente, porque isso também é muito importante e fortalece o canal. Vamos orar antes de mais nada e antes de lermos a palavra de Deus nessa manhã, feche seus olhos e acompanhe comigo nesta oração. Bondoso Deus, amado Pai, nós te damos graças, a Deus, por esta manhã, Deus, onde temos mais uma vez a oportunidade de lermos a tua palavra, de aprendermos mais das verdades do teu Espírito Santo. Que nessa manhã, ó Deus, possamos ser edificados, ó Deus, pelas verdades do teu Evangelho, que os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus, estejam abertos, Senhor Deus, para aprendermos mais daquilo que o Senhor quer ensinar e ministrar às nossas vidas no dia de hoje. No nome de Jesus nós oramos e te bendizemos. Amém e amém. Abra sua Bíblia então aí no capítulo 8 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Então nós vamos ler todo o capítulo 8. A intenção dessa manhã é de trabalharmos todo este capítulo 8 e certamente Deus vai falar aos nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus nessa hora? 2 Coríntios capítulo 8 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria,
e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque ele, se testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isso. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Versículo 16. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Versículo 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós, versículo 23, quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença dos homens. Muito bem, como eu falei no início, então, hoje nós vamos então trabalhar o tema contribuição bíblica. O tema de contribuição bíblica nem sempre é um tema fácil, principalmente quando nós tratamos em relação à questão financeira, porque nós vamos tratar aqui exatamente dessa questão, da questão financeira, da importância dos cristãos ou da igreja cristã utilizar bem os recursos, utilizar bem aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, utilizar os recursos financeiros que Deus tem nos concedido, de modo que nós possamos ajudar os necessitados e assim não haja necessitados, pessoas que estão passando por necessidade no nosso meio, dentro da realidade que temos vivenciado. Então, para a gente começar, introduzindo o assunto, quando Paulo está tratando no capítulo 8 com a igreja de Corinto, o contexto que estava sendo vivenciado naquele momento era exatamente esse aqui. Na época do imperador romano, Cláudio César, houve uma grande fome que assolou grande parte do mundo conhecido, mas principalmente a região da Judéia, ali, principalmente Jerusalém. Então, assim, os irmãos ali da região da Judéia, ali na cidade de Jerusalém, eles foram acometidos de grande fome, de grande necessidade. Paulo tomou conhecimento
e aí ele começou então a mobilizar as igrejas dos gentios. Vocês sabem que Paulo foi enviado aos gentios, e aí então ele começa a mobilizar as igrejas ali da Macedônia e em especial aqui a igreja de Corinto, para que eles pudessem então levantar uma contribuição, levantar uma colaboração, para que então pudesse então assim prestar socorro à igreja de Jerusalém. Então, neste contexto, os cristãos da Macedônia então enviam socorro aos irmãos que moravam na Judéia por meio das declarações de Paulo. E aí a gente precisa ter como clareza nessa manhã, para a gente começar o assunto, que a contribuição cristã, ela é uma prática bíblica legítima. O que eu quero dizer com isso é que contribuir com recursos financeiros é algo que está na Bíblia. A Bíblia, por diversas vezes, ensina o cristão a lidar o quê? A lidar com os recursos financeiros. Você vê, os apóstolos falam sobre isso, o Velho Testamento fala sobre isso, o próprio Jesus Cristo falou por diversas vezes sobre isso. Então, se você quer ser um cristão genuíno, se você quer ser um cristão legítimo, não tem como você fugir deste tema, porque ele está na Bíblia do início ao fim. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, teve a preocupação de colocar uma série de ensinamentos para mim e para ti, para que nós pudéssemos então aprender a usar os recursos que Ele tem nos concedido de maneira sábia e de maneira que então possa glorificar o nome dele. Assim, nesse sentido, nós precisamos então destacar o seguinte: dois extremos precisam ser evitados. Dois extremos, quando a gente fala de contribuição bíblica, precisa ser evitado. O primeiro deles é de você entender que da gente não querer abordar o tema, ou seja, não vamos falar de contribuição bíblica, não vamos falar de dinheiro, não vamos falar do modo como o cristão deve usar os recursos financeiros, e assim simplesmente finge que não existe o tema, que seria um erro bíblico. E aí é um erro, porque eu já falei que esse tema está em toda a Bíblia. E o outro lado, o outro extremo, é da gente então desvirtuar a finalidade do tema. Para quê? Para atender então práticas pecaminosas. O que eu quero dizer com isso? É de você usar a questão da contribuição bíblica, usar a questão do tema sobre recursos financeiros de um modo distorcido, de modo que venha a atender outras finalidades que não aquelas que a Bíblia realmente recomenda, ou aquelas que a Bíblia realmente ensina como prática e regra de fé. Então, nessa manhã, a nossa finalidade é trazer o conhecimento bíblico, da contribuição bíblica, do modo como ele realmente é, de modo como ele realmente está posto. E é interessante a gente observar isso, porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus nessa segunda carta, o assunto é tão sério que ele escreveu, nós temos praticamente 2 capítulos tratando do tema. Então, assim, por isso que lá na introdução a gente viu lá no título, Contribuição Bíblica parte 1, então vai vir uma parte 2, que é exatamente a próxima aula. Daí a gente tem uma ideia de como esse tema de contribuição bíblica, ele tem realmente a sua relevância e a sua importância. Na vida cristã existem 3 formas de motivação em relação à questão da contribuição. Ou seja, nós vemos ao longo do contexto bíblico, e aí quando eu falo do contexto bíblico, não só da segunda carta de Paulo, mas de tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre contribuição bíblica, nós temos aqui 3 pontos importantes. Primeiro, quando a gente trabalha em contribuição, você é obrigado a fazer. Ou seja, na lei mosaica principalmente, havia uma série de recomendações dizendo lá para os judeus que eles não deixassem então de contribuir, de modo que houvesse mantimento para o povo de Deus. Quando você pensa só na contribuição bíblica como uma obrigação, do tipo assim, eu tenho que fazer?
você acaba que está o quê? Exercendo a sua atividade por força da lei. E não é isso que Deus quer, como você vai ver ao longo desse capítulo. O segundo ponto é quando eu tenho em mente aquilo do que eu tenho que fazer. Então, ou seja, você tem que fazer, aí entra o que? A responsabilidade moral. Ou seja, a sua consciência. É aquela famosa expressão, a consciência pesa. Você vê uma pessoa necessitada, você vê que está usando os seus recursos financeiros de modo equivocado muitas vezes, e aí você fala, puxa, minha consciência pesou, eu preciso ajudar nessa situação, porque eu gasto tanto dinheiro com bobagem, tanto dinheiro com coisa que não tem muito sentido, então minha consciência está pesada, e aí você acaba exercendo a contribuição bíblica por conta de uma consciência que ficou pesada, ou seja, pelos aspectos da responsabilidade moral. Mas com a luz do Espírito Santo nessa manhã, e certamente nós teremos o toque dele nos nossos corações, nós precisamos aprender a contribuir biblicamente voltados a isso aqui, a graça de Deus. Ou seja, quando eu e você aprendemos que a contribuição bíblica é algo que nasce do coração de Deus e que alegra o coração de Deus todas as vezes que nós contribuímos de maneira graciosa ou de maneira liberal, de maneira voluntária, com corações alegres, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta a fazermos, que a nossa contribuição seja de maneira espontânea e generosa, e nós vamos ver isso melhor no próximo encontro. Você quer fazer, é uma coisa que te alegra, é uma coisa que sai do profundo do seu coração. Você fica ansioso e desejoso por poder colaborar. Isso é graça, isso é manifestação da graça de Deus, isso é a manifestação concreta do entendimento do que é a graça de Deus na sua vida e na minha vida e na vida de todos aqueles que entendeu que foi por graça que Jesus morreu na cruz e que esta graça alcançou a minha vida e a sua vida quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós não tínhamos absolutamente nada de bom para dar para Deus. Então nós vamos perceber que contribuição bíblica está intimamente ligada, diretamente ligada àquilo que Deus fez na cruz por mim e por você. E aí eu já deixo aqui de antemão te dizendo o seguinte: não tem como você ser um cristão completo, não tem como você ser um cristão excelente, não tem como você ser um cristão diligente se você não está exercendo o fato da contribuição bíblica de maneira bíblica, da forma como a Bíblia orienta que nós devemos exercer esta atividade. Prosseguindo então, eu destaquei alguns pontos que eu quero trabalhar com você nessa manhã, à luz desse texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles então, está aqui. Paulo está dizendo à igreja de Corinto o seguinte: a contribuição cristã é uma bênção derramada sobre a vida da igreja, ou seja, contribuir de modo bíblico é uma bênção. Contribuir de modo bíblico não pode ser um pesar. Contribuir de modo bíblico não pode ser uma coisa obrigatória, uma coisa penosa. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, orientou aquela igreja sobre o fato de contribuir biblicamente. E não é isso que a exortação bíblica que nos deixa hoje de manhã exige. Ou seja, Deus não quer que eu e você sejamos um contribuinte das coisas dele de modo penoso. Não é isso. Aqui o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto que contribuir é um ato da graça de Deus, faz parte do dever do cristão, faz parte de um caráter transformado, faz parte de um coração transformado. Perceba uma coisa: todas as vezes que nós tratamos de dinheiro, seja em qualquer lugar, muitas vezes o tema gera polêmica. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Jesus, no Sermão do Monte, talvez o sermão mais conhecido de Jesus Cristo, falou claramente: olha, você não tem como agradar a dois senhores. Não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar. Olha que interessante.
chamado que mamon, chamado mamon. Então, é preciso entender que a contribuição é espelhada naquilo que Jesus fez por nós, ou seja, eu e você nesta manhã precisamos entender claramente que contribuir com as necessidades do povo de Deus, contribuir com as necessidades que a igreja apresenta é um reflexo da graça maravilhosa que Deus derramou sobre as nossas vidas por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. Ela não é um favor que se faz na necessidade, mas um favor imerecido que Deus faz a nós, e isso é a questão da graça. Isso porque a graça ama e se regozija em dar, em oferecer. E é por isso que Jesus Cristo falou o quê? Melhor coisa é quando você dá do que quando você recebe. E aí a gente precisa entender, é interessante como a Bíblia realmente ela tem uma série de questões que são antagônicas, né? É aquela coisa de quando você perde é que você ganha, de quando você, melhor coisa é dar do que você receber. Então nesse sentido, a contribuição bíblica ela precisa ser algo espontâneo, algo que reflete o que a graça de Deus tem feito nas nossas vidas, e de modo que você faz sem esperar absolutamente nada em troca. De modo que você faz sem esperar nenhum retorno. Tem muita gente, muitas vezes, que faz as coisas esperando o aplauso dos homens, esperando o retorno dos homens, esperando o elogio de homens, e nós percebemos aqui que se a contribuição bíblica, o ato de dar, o ato de você colaborar, ou de contribuir, né, com as necessidades da igreja, com as necessidades do povo de Cristo, tem que ser um aspecto refletido pela graça de Deus. Você não pode esperar absolutamente nada em troca, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele simplesmente se entregou como um ato gracioso em prol do homem pecador, sem esperar absolutamente nada em troca. Prosseguindo então, se a graça de Deus está presente em nossas vidas, ela então irá refletir no que oferecemos aos outros. O que eu quero dizer com isso? É que eu e você, não só nesta manhã, como no próximo domingo, nós precisamos, à luz dos textos bíblicos, refletir como está o nosso coração quando o assunto é o quê? Contribuição bíblica. Nós precisamos avaliar os nossos corações para vermos se realmente nós temos desenvolvido esta manifestação da graça nas nossas vidas, de modo que nós tenhamos um coração generoso, um coração liberal no sentido de ofertar, e um coração que está sempre atento a atender, obviamente dentro das possibilidades que nós vamos ver mais à frente, né, atender as necessidades do povo de Deus e da igreja do Senhor. Segundo ponto aqui, falei um pouquinho atrás, a contribuição cristã, ela é o que? Paradoxal. Irmãos, existe um grande mistério no ato de contribuir. Existe um grande mistério no ato de ofertar. Existe um grande mistério quando você, com o coração liberado, com o coração generoso, vai lá e oferta para atender a necessidade da igreja, ou atender a necessidade das pessoas que estão necessitadas. Os cristãos da Macedônia enfrentaram muitas tribulações e necessidades. Perceba que você leu aí no texto que os cristãos da Macedônia não estavam ofertando daquilo que estava sobrando. Agora eu tenho para dar e vender, então agora vamos ofertar e vamos ajudar os crentes de Jerusalém, os crentes ali da Judéia. Não, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às limitações, os macedônios, ali a igreja da Macedônia, entendeu o chamamento de Paulo, entendeu o clamor de Paulo, e eles entenderam que havia outros irmãos que eles nem conheciam. Nós não estamos falando que a igreja da Macedônia ali, e Paulo usa a igreja de Macedônia para ensinar a igreja de Corinto sobre contribuição bíblica, como nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. Então, ou seja, os macedônios nem sabiam direito quem eram os crentes de Jerusalém, mas eles entenderam que aqueles irmãos
eram o quê? Irmãos na fé deles, que aqueles irmãos estavam passando por necessidade e eles precisavam colaborar dentro das suas possibilidades, tentando ali fazer uma forma de modo que no possível, de como era possível se fazer, o texto bíblico até diz que eles foram além, entretanto, não deixaram então de contribuir com seus irmãos da fé. Já falei aqui, estavam passando por situações ainda piores. E aí tem aqui um ponto importante aqui para você e para mim nessa manhã. Quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, não usamos as circunstâncias como desculpa para deixar de ajudar, colaborar ou contribuir. Eu nessa manhã aqui não estou aqui para julgar absolutamente nada e julgar absolutamente ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu e você sempre precisamos avaliar as nossas vidas e os nossos corações, ou a intenção dos nossos corações, quando o assunto é contribuição bíblica. Porque se você perceber aqui, os crentes da Macedônia estavam passando por dificuldade, os crentes da Macedônia estavam passando por tribulações, mas eles entendiam que precisavam ajudar os irmãos que estavam passando mais necessidades do que eles lá na Judéia e lá em Jerusalém. Então, você e eu não podemos usar as dificuldades das nossas vidas, quando o assunto é colaboração ou contribuição, de uma forma que tentando se auto-justificar ou tentando se autodesculpar para não ser participante, quando a igreja ou as pessoas que formam a igreja, até melhor essa questão, estão precisando de alguma ajuda e você ou eu ou quem estiver nos ouvindo aí se esquiva dessa responsabilidade. Paulo vai usar também o seguinte, o terceiro ponto que a gente destaca é que Paulo vai dizer que a contribuição tem aspectos sobrenaturais. Perceba uma coisa, como eu falei para vocês, a Bíblia diz, Jesus fala que não tem como agradar dois senhores, ou você agrada a Deus, ou você agrada o dinheiro. E aí, ou mamon, gosto de usar o termo mamon, porque é um Deus que aprisiona as pessoas quando o aspecto é monetário, money. E aí, o que acontece? Nessa situação, nós devemos também perceber que quando nós tratamos do assunto contribuição bíblica, existe um aspecto aí sobrenatural. Por quê? Porque o dinheiro, muitas vezes, das riquezas, muitas vezes, aprisiona as pessoas, inclusive os cristãos. Tem muito cristão hoje que eu posso dizer o seguinte, que está aprisionado nas riquezas. E por que eu posso dizer isso? Porque Paulo menciona sobre isso na segunda carta aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja rica, a igreja tinha necessidades, mas de modo geral a igreja de Corinto era muito mais rica do que a igreja da Macedônia. E Paulo escreveu àquela igreja, e ainda usando o exemplo dos macedônios, e a igreja de Corinto sabia que a igreja da Macedônia tinha menos recursos do que eles, e eles estavam começando a quê? Eles estavam aprisionados em relação à questão de colaborar, em relação à questão de contribuir. Os macedônios não deram sua contribuição de maneira proporcional ao que tinham, mas acima das suas responsabilidades. Ou seja, se tinha uma igreja que poderia dizer o seguinte: olha, nós já temos muitas necessidades aqui, nós já temos muitas dificuldades, não dá para fazer mais nada. Era a igreja da Macedônia, mas mesmo assim eles conseguiram se organizar ali, fazer um grande ajuntamento para ali, até acima das possibilidades, como Paulo vai mencionar, até acima das possibilidades deles, para que houvesse, para que eles então pudessem ser colaboradores e ajudadores dentro das necessidades da igreja de Jerusalém. O que normalmente se observa é que os que mais contribuem na obra de Deus não são os que mais têm, mas sim os que mais amam e confiam no Senhor. Então eu posso te dizer nessa manhã o seguinte, que contribuir biblicamente também está intimamente ligado a quê? Ao seu relacionamento com Deus. A maneira como
você se relaciona com Deus, a maneira como você vê aquilo que é importante para Deus. Porque se o nosso propósito de vida como cristãos é de glorificar o nome de Deus e edificar o corpo de Cristo, eu preciso estar atento a isso aqui. Como eu me relaciono com Deus quando o assunto é contribuição bíblica? Essa é uma pergunta que eu já te deixo nessa manhã para você refletir. Como é que você se relaciona com Deus quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é alguém na igreja se levantar e falar: precisamos de uma oferta, precisamos de uma ajuda para essa finalidade ou para aquela finalidade? Como é que você se comporta, como é que você reage? Isso tem a ver, sim, a forma como você confia em Deus, a forma como você vê o amor de Deus e a forma como você tem se relacionado com Deus. Os macedônios não contribuíram em resposta a apelos humanos, isso é muito importante, mas como resultado de terem experimentado o que? A graça maravilhosa de Deus. Quando Paulo estava na Macedônia, falou para a igreja da Macedônia: olha, acabei de saber aqui informações de que a igreja de Jerusalém está passando por grande necessidade, uma fome terrível está assolando aquela igreja, e nós precisamos ajudar aqueles irmãos. Não foi Paulo precisou falando, ficar plantando bananeira, ficar justificando e falando, tentando usar de uma boa oratória, de uma boa explanação, para ver se tocava os corações. Eu acho isso maravilhoso. Os macedônios que estavam sensíveis à ação do Espírito Santo de Deus, o que eles fizeram? Eles se sentiram de imediato impactados com aquela situação. De imediato eles entenderam que ali era o Espírito Santo de Deus que estava falando por meio de Paulo, que estava trazendo aquela mensagem, falando: olha, como igreja nós precisamos colaborar, nós precisamos contribuir. Por quê? Porque era uma igreja que vinha experimentando a maravilhosa graça de Deus em suas vidas. Se você quer ser realmente o melhor contribuinte, se você quer ser uma pessoa mais diligente nessa questão da contribuição bíblica, o segredo não está em ganhar mais dinheiro. É lógico que isso ajuda, mas se você ainda tem um coração fechado para essa questão, eu te digo nessa manhã: o segredo de você ser o melhor contribuinte, biblicamente falando, é você experimentar cada vez mais da maravilhosa graça e da bondade de Deus em suas vidas, ou nas nossas vidas, porque quando eu e você experimentamos isso e damos mais vazão àquilo que Deus tem feito, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, quando entendemos o amor infinito de Deus por nossas vidas, contribuição bíblica, contribuir biblicamente, passa a ser uma consequência do ato da graça de Deus. Prosseguindo então, os macedônios então não apenas se dispuseram a contribuir com recursos, mas também se colocaram o quê? À disposição para auxiliar naquilo que for preciso. Olha que interessante, contribuição bíblica não se resume somente à questão de você usar os aspectos financeiros de modo bíblico. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, neste capítulo, Paulo chamou a atenção: olha, nós neste momento precisamos do quê? Precisamos de recursos financeiros, precisamos levantar um dinheiro para poder ajudar os irmãos necessitados da Judéia, para ajudar os irmãos necessitados de Jerusalém. Mas Paulo vai exortar a igreja de Corinto também dizendo o seguinte: olha, e os irmãos da Macedônia também estavam aptos a serem participantes de outras questões ou de outras necessidades que viessem surgir, ou seja, de serem colaboradores com eles mesmos, apresentando as suas vidas, no sentido que, olha, Paulo, se precisar de gente para levar lá, a gente se organiza aqui e vamos levar lá, vamos tentar fazer aqui uma força-tarefa para poder levar os recursos lá, se for necessário, para aqueles irmãos lá na Judéia, lá em Jerusalém. Como isso aqui também é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes a contribuição bíblica, ela tem a ver com a questão de recursos financeiros, sim, mas muitas vezes também existe a igreja como um todo e os seus ministérios,
Existe a necessidade do quê? Das pessoas se doarem, das pessoas doarem parte do seu tempo, das pessoas se colocarem o quê? Disponíveis a trabalhar na causa do Senhor. E olha, eu vou te dizer uma coisa, nesses dias de hoje, como isso tem sido difícil, viu? Como realmente muitas vezes as pessoas que se dizem cristãs, eu não estou falando do mundo, percebam uma coisa, Paulo em nenhum momento aqui nesse texto, e no próximo texto do capítulo 9, que nós vamos ver na próxima aula, está chamando a ser contribuinte ao mundo. Paulo está fazendo um apelo à igreja, Paulo está levantando a questão para a igreja do Senhor, e aí levantando a questão dizendo o seguinte: olha, se vocês entenderam a graça de Deus, percebam que esse ponto de contribuir é extremamente importante e relevante no relacionamento que vocês têm com Deus. E aí então é o seguinte, nós percebemos que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais o quê? Cada vez mais fechadas em si mesmas, não se sentem muitas vezes disponíveis para participar da obra do Senhor, para colaborar com a obra do Senhor. E eu posso te dizer essa manhã o seguinte, que qualquer pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela pode ser sim colaboradora da obra desse Deus maravilhoso. Ela pode ser sim uma ajudadora, uma mantenedora dos serviços da igreja de Cristo, dos serviços da igreja que precisa de você aí, cristão que está me ouvindo, que precisa de mim, que precisa da colaboração de cada um de nós. Para quê? Para ela exercer o papel da igreja, sendo sal, sendo luz nessa terra e ajudando principalmente aqueles que são necessitados. Está aqui, ó, quando o coração se abre, o bolso também vai junto. Então, ou seja, contribuição bíblica tem a ver com a questão financeira, como nós estamos vendo. E alguém certa vez disse o seguinte, que em toda a vida cristã as coisas vão modificando, e a última coisa muitas vezes que se modifica é como o cristão se relaciona com o bolso dele ou com as questões financeiras. E nessa manhã nós precisamos aprender da parte de Deus, que nós precisamos estar atentos a isso, e nós precisamos melhorar sim o nosso relacionamento com Deus quando o assunto se faz presente e tem a ver com contribuição bíblica. Avançando, a contribuição é um ato a ser desenvolvido na vida cristã. Perceba uma coisa, precisa haver um desenvolvimento, precisa ter um processo de maturação, ou seja, a gente precisa amadurecer. E aí, às vezes você está pensando assim, então é isso, eu não sou um bom contribuinte bíblico, eu não sou um grande participante das atividades da igreja. Por quê? Porque eu ainda estou aprendendo. Mas cuidado, porque tem gente que está aí aprendendo há quase 30, 40, 50 anos, e Jesus está às portas aí para voltar e buscar a sua igreja, e você vai ficar em dívida em relação a esse assunto. Então, na verdade, eu e você precisamos aprender a desenvolver esse tema na nossa vida todos os dias. Esse é um dos temas mais relevantes. Eu posso te garantir que esse é um dos temas mais relevantes e que nós precisamos estar atentos no tocante à maturidade cristã, ou seja, no tocante ao nosso amadurecimento do relacionamento com Deus. A igreja de Corinto, olha aqui, perceba aqui o exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto manifestou um bom começo no desenvolvimento das áreas que compõem a vida cristã, como fé, doutrina, conhecimento da palavra de Deus, e até mesmo em relação à contribuição. Mas com o passar do tempo, eles começaram o quê? A deixar a desejar em relação a essa atividade, em relação a este mandamento, em relação a esta extensão da graça de Deus, ou a este reflexo da graça de Deus, melhor dizendo. E aí então Paulo se viu na necessidade de escrever àquela igreja. Não adianta, olha aqui, não adianta ser um cristão cheio de fé, conhecedor da palavra de Deus, mas nulo na contribuição. Não adianta. Como nós temos visto até aqui, contribuir
com as necessidades da igreja ou com os necessitados da igreja de Cristo é uma obrigação da nossa parte. Está aqui, ó. Isso vai ao encontro do que Tiago escreve lá em Tiago capítulo 2, verso 17, que ele diz que a fé sem obras é uma fé morta. Em outras palavras, não adianta você dizer: eu creio em Deus, eu fui alcançado pela maravilhosa graça do Senhor. Que maravilha, que coisa boa. Mas nós precisamos expressar essa maravilhosa graça de maneira concreta, de maneira real. E eu posso te dizer uma coisa: existe muita gente necessitada. Aí, perto de você mesmo, eu posso te garantir que tem muita gente necessitada, precisando da sua ajuda, e certamente você pode colaborar. Vamos avançar. A contribuição não pode ser somente uma questão de querer. Nossa, eu quero tanto, mas é preciso realizar. Ou seja, se ficou só no querer, se ficou só no pensamento, se ficou só na ideia, não atingiu a finalidade. Por quê? Porque é preciso um ato concreto para que ela realmente seja alcançada. Não é possível ficar somente aqui no campo das ideias, das boas intenções, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo. Então faça, haja, saia do seu comodismo nessa manhã, saia do seu marasmo nessa manhã, seja proativo, se apresente ao trabalho, se apresente a contribuir. Tem muita gente, muitas vezes, fala assim: eu não consigo ajudar de modo atuante no Ministério A, no Ministério B, no Ministério C. Mas então, veja se esses ministérios não têm, por exemplo, a necessidade de uma oferta para poder comprar um material, para poder comprar um equipamento, para poder reforçar os recursos para que ele possa ser mais efetivo. Isso faz parte de contribuição bíblica também, e isso faz parte de ser o quê? Um cristão mais proativo. Hoje a igreja do século 21, e você pode ver a pregação do último domingo, dia 1º de novembro, o pastor da nossa igreja, o pastor Euler, ele falou sobre isso, que a igreja cristã do século 21, ela precisa voltar aos princípios da igreja de Atos dos Apóstolos. E aquela igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que, além de ser cheia do Espírito Santo de Deus, era uma igreja que proativa, era uma igreja que ela não esperava as coisas acontecerem para ela fazer, ela se movia, ela agitava, ela se apresentava. E aí eu e você nessa manhã precisamos despertar que existe um monte de coisa aí para a gente fazer e que está só esperando a nossa apresentação. E aí, no tocante à questão da contribuição bíblica, é do mesmo jeito. 5, quinto ponto aqui nessa manhã: a contribuição cristã é resultado do exemplo de Cristo. E aí você não tem como escapar, não tem como eu escapar, porque isso daqui nós vimos claramente nessa manhã. Contribuir biblicamente não é uma invenção da igreja ou das suas denominações, independente de qual seja ela. Contribuir biblicamente não é uma invenção do pastor, não é uma invenção do presbítero, não é uma invenção do diácono ou de qualquer ministério ou liderança da igreja. O próprio Cristo dá o exemplo de contribuição, o próprio Cristo. E aí a gente não tem, se nós queremos ser realmente cristãos, se nós queremos realmente ser cristãos genuínos, aí a gente não tem como fugir. A contribuição não deve ocorrer por pressões psicológicas ou sentimentos de culpa. Tem muita gente que fica preso a isso. Eu vou fazer porque senão isso, eu vou fazer senão porque aquilo, eu vou fazer porque senão depois vão checar e vão ver que eu não estou contribuindo com nada, etc. Não é isso, não é nada disso. Isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno. Se você está se relacionando com Deus ainda desse jeito, eu posso te garantir uma coisa: você não entendeu absolutamente nada ainda do que é ter a fé cristã sendo gerada e sendo desenvolvida no seu coração. É muito mais
na cruz do Calvário, quando eu e você entendemos que Deus nos deu o que havia de melhor, que realmente assim, sem Cristo nós estaríamos eternamente perdidos e separados por Deus, contribuir com aquilo que alegra o coração de Deus, passa a ser algo que nós passamos a fazer com alegria, que nós vamos ver melhor no próximo encontro. E daqui, não pense assim, se eu não fizer, Deus vai me punir, se eu não fizer, algo de ruim vai acontecer. Deus não quer que você se relacione com Ele por o efeito de causa e consequência. Não é assim que Deus se relaciona conosco, não é assim que o Espírito Santo de Deus se move nas nossas vidas, e nós precisamos aprender isso. Quando eu e você damos mais vazão para a ação do Espírito Santo nos nossos corações, a contribuição bíblica ela passa a ser algo espontâneo, algo que eu e você fazemos de um modo grato, de um modo satisfeito daquilo que está sendo feito. A contribuição então deve ser realizada pelo amor ao próximo, sem ações de hipocrisia, sem máscara, sem falsidade, sem aquela coisa, como eu falei no início, de pesar, uma coisa de penosa, que você faz como se fosse um fardo. É possível dar todos os bens aos pobres, mas sem amor, de nada isso tem valia. E aí é um ponto importante, porque a contribuição bíblica, ela só passa a ter o efeito espiritual, o efeito sobrenatural, o efeito que realmente Deus espera na minha vida e na sua vida, quando nós fazemos o quê? Numa atitude de amor, por entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para mim e para você, para todo aquele que nele cresce, não morresse eternamente, mas tivesse o quê? A vida eterna. E esse amor que nos alcançou, ele faz com que eu e você responda como reflexo desse amor, o quê? Contribuir com aquilo que Deus espera que nós contribuamos todos os dias de modo bíblico, de modo que agrade o coração dele. A contribuição então deve seguir o exemplo de Cristo, como Paulo aborda no texto nessa manhã, e tomando aqui como Filipenses no capítulo 2, versos de 2 a 5, que Jesus esvaziou-se de si mesmo, né? Todos os atributos dele, ele colocou de escanteio para se oferecer como uma oferta viva, santa e agradável a Deus em prol da minha vida e da sua vida. Olha aqui, Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu na carpintaria e morreu numa cruz. O dono do universo, o dono de todas as coisas, não teve absolutamente nada para que eu e você pudéssemos ter tudo. Sexto ponto, e aqui eu já vou terminando a nossa aula nesta manhã. A contribuição cristã é marcada por proporcionalidade e honestidade. Seja sempre honesto com Deus. Não queira ter um relacionamento com Deus de máscaras. Deus vê todas as coisas, Deus sonda os nossos corações. Não há nada oculto diante de Deus. Então não adianta a gente querer disfarçar com Deus aquilo que nós não somos. Deus preza muito a sinceridade, ou seja, nos relacionarmos com Ele de forma aberta, de forma que nós possamos mostrar para Ele quem realmente nós somos. E Ele também nos orienta sobre a questão da proporcionalidade, ou seja, na vida cristã é preciso se ter igualdade nas bênçãos e nas responsabilidades, ou seja, aqueles que têm mais, que contribuam mais, que colaborem mais. Não seria correto que só a igreja da Macedônia se sacrificasse em prol da Judéia, até porque, como eu já falei, a igreja de Corinto tinha muito mais recursos que a igreja da Macedônia. Quando há proporcionalidade, não fica pesado para ninguém. Quando há proporcionalidade na contribuição bíblica em aspectos financeiros, ninguém fica sobrecarregado. Quando há proporcionalidade na contribuição de Deus, de você nos apresentarmos para o serviço e atuarmos nos ministérios que a igreja tem, ou que a igreja tem desenvolvido, não fica pesado para ninguém. Fica pesado sim, quando só poucos fazem muito. Aí a sobrecarga vem
certamente, muitas vezes, o desgaste físico, emocional e espiritual acontece. Os bens que Deus nos dá não são para ser acumulados, mas sim distribuídos. E olha, perceba uma coisa aqui, ó. Não estou dizendo que você tem que fazer o voto de São Francisco de Assis e voto de pobreza, né? E vender tudo que você tem, a sua casa, seu carro, seus bens, etc. e tal, e doar para os pobres. Não é isso, não é nada disso. Se você até aqui pensou isso, você entendeu tudo errado. E volte ao início da aula, então, para que você possa entender melhor o que eu estou falando contigo nessa manhã. Mas, está aqui, ó, não é para a gente ficar fazendo fortuna em cima de fortuna. E aí eu estou falando para quem se diz cristão. Por quê? Porque os bens, as dádivas que Deus nos dá, é para nós também compartilharmos com as pessoas que precisam. Compartilharmos com as pessoas que são nossos irmãos em Cristo, muitas vezes pessoas que estão no mundo passando grandes necessidades, pessoas que têm grandes necessidades, né? Por exemplo, na questão do aspecto da assistência social. Então Deus nos abençoa para que nós possamos ser o quê? Abençoadores de outras vidas. A semente que se multiplica não é a que se come, mas a que se semeia. E é por isso que Paulo usa um texto aí do Velho Testamento, quando ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque se você colocar a semente que Deus tem colocado na sua mão para multiplicar, você cada vez vai ter mais e mais. Isso é um princípio espiritual. Se você fica só comendo a semente, é possível que uma hora essa semente vá faltar. Mas se você semear de modo bíblico, você vai ver que você vai ter para você e para ajudar os outros também. Administrar bem os recursos da igreja não é uma tarefa simples. E aí Paulo está dizendo também o seguinte, olha, que ele levantou outras pessoas para dar o quê? Clareza nesse ato, para dar o quê? Para dar transparência, para que ninguém pensasse que ele estava pedindo o quê? Dinheiro para ele, para que ele pudesse haver aqui uma prestação de contas. Olha, até nisso Paulo se preocupou. Isso tem a ver o quê? Com a questão da administração dos bens e dos recursos que a igreja recebe. Então você aí que é um cristão, que você que faz parte de uma igreja cristã, você pode sim chegar na sua igreja e falar o seguinte, olha, como é que a nossa igreja aqui está administrando os recursos que tem adentrado? Eu queria ver no que está sendo utilizado as ofertas, as contribuições, os dízimos, como é que eles estão sendo utilizados. Paulo deu exemplo em relação a isso. Para quê? Para que houvesse transparência e lisura, não só diante de Deus, como diante dos homens também. E concluindo então nessa manhã, vamos chegando ao fim desta primeira parte de contribuição bíblica. Vimos aqui então, contribuir é um ato bíblico, ou seja, não é invenção de pastor, não é invenção da liderança da igreja, não é invenção da denominação A, B ou C, é um aspecto bíblico que Deus zela e zela muito por ele. O cristão precisa contribuir com um coração generoso, com um coração aberto, de boa vontade, e nós vamos ver isso, que Paulo é categórico no capítulo 9, que é a próxima aula, que Deus, né, por meio de Paulo, escreveu assim, ó, que ele ama quem dá com generosidade, que Deus ama quem dá com alegria. E por fim, a contribuição não pode ser vista como algo penoso ou algo que é obrigatório. Que Deus abençoe você nessa manhã, que essa aula ela possa ter te ajudado a esclarecer melhor sobre as verdades no assunto de colaborar biblicamente. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo, e se Deus quiser, te vejo aqui na segunda parte deste assunto em nome de Jesus. Um grande abraço.